singular para todos nós. Eu sou Maro Apati, do Núcleo de Yoga Ganesha, para quem não me conhece. E tenho a honra e a alegria de apresentar também a Cris Memberg, que, como ela mesma se define, ela é uma benzedeira contemporânea. Então, vamos entender o que é a contemporaneidade do benzimento dentro da ancestralidade. Ela tem uma trajetória muito linda, muito rica. Ela é bisneta, né, Cris? Qualquer coisa você vai me cutucando. Bisneta de benzedeira. Tem uma trajetória junto ao budismo tibetano, e é incrível porque, a princípio e a rigor, talvez a gente até possa fazer algumas correlações entre o trabalho de cura, de benzimento, de oração, entre essas culturas que aparentemente são tão diferentes, né? Mas isso talvez seja um outro capítulo para a gente explorar. Então, ela organiza o ritual de uma maneira única, faz o trabalho de limpeza das casas, tem uma singularidade na trajetória da Cris que eu acho que será muito rico a nossa escuta durante esse encontro. Eu vou passar a palavra para a Cris, porque assim a gente não perde tempo, vamos dizer assim. Mas queria dizer que o Núcleo de Yoga Ganesha está muito feliz com a presença de todos vocês e com essa convidada tão especial que vai nos trazer um processo de autocura, né? De autorreflexão, de autoconhecimento. Certamente vamos sair mais ricos desta tarde. Olá, Cris, seja bem-vinda. Obrigada, Vilmar. Um prazer enorme estar aqui com vocês e estar no Núcleo Ganesha. E eu sempre digo que nada é por acaso, nada é por acaso. E a gente vive numa sincronicidade, né? Então, as coisas vão acontecendo e, de repente, surge aí uma semente e que surge uma árvore. E esse nosso encontro, né, eu como aluna, inclusive, do Núcleo Ganesha, numa outra área, que é uma área que eu adoro, que é a Aura Soma, né, também com uma pessoa muito incrível, ministrando o curso dentro do Ganesha, surgiu a ideia da gente levar também para o Ganesha o curso de benzimento e ancestralidade. Mas hoje eu não estou aqui para falar do curso. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho daquilo que eu faço e essa relação entre benzimento e ancestralidade e por que a importância disso tudo, né? Então, eu vou pedir para quem estiver entrando, sejam todos muito bem-vindos, eu sei que o pessoal está entrando aí aos poucos, que vocês fechem o áudio de vocês, por gentileza. Heinrich, também fechar o cliquinho aí tem um microfonezinho, é só clicar. E aí o pessoal vai entrando e a gente vai conversando. Oi, sim. Eu ia acrescentar, né, que para nós fazermos um combinado. A Cris vai fazer a apresentação dela, e aí vocês podem escrever no chat as perguntas, ou a gente vai vendo de que jeito vai acontecer. Mas, a princípio, a gente pensou nas perguntas por escrito, eu faço a leitura da pergunta, e a Cris vai conversando conosco, mas essa primeira parte ela vai contar para a gente esse caminho, eu chamo de singularidade, mas é um conceito irmão da psicologia analítica, que é o processo de individuação. Mas é com a Cris hoje esse percurso. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Se por um
acaso, no meio do caminho, eu der aquela tossidinha básica, não se importem, tá? Eu falo o dia inteiro, eu falo exatamente o dia inteiro, porque vocês vão ver que eu sou comunicadora de rádio também, e outras milhões de coisas, então eu acho que eu vou começar a fazer até um tratamento, como os cantores costumam fazer, porque chega uma hora que não aguenta, né? Mas vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aí, uma tela para a gente desenvolver, não vai ser nada cansativo, e eu gostaria muito realmente que vocês escrevessem no chat para a gente no final, e esse final vai ter um tempo bem razoável para a gente trocar informações, tá, gente? Para a gente trocar ideias e vocês estarem aí perguntando realmente aquilo que, como a gente diz, né, dá na telha. Então, pergunta mesmo, porque se por um acaso eu não souber responder, eu vou dizer que eu não sei, e aí a gente vai juntos atrás da resposta e a gente soluciona isso também, tá bom? Mas eu tenho aí uma trajetória bem longa com relação a benzimento e ancestralidade, passei por vários, minha caminhada foi bem interessante, assim, passei por vários viés, por várias situações, né? E até por questões espirituais, eu vou compartilhar aqui, olha, com vocês, tá? Para vocês irem acompanhando. Então, essa trajetória começou desde bem pequena, gente, bem pequena mesmo. Mas hoje, de forma bem resumida, como a Marwa falou, eu sou idealizadora e organizadora do benzimento Terra do Bugio, tá? A Terra do Bugio fica na cidade de São Roque, é um espaço muito maravilhoso, onde eu, graças a Deus, fui premiada com um grupo de pessoas, de voluntários, porque somos voluntários nessa trajetória, né, que eu vou contar para vocês, como missão de vida mesmo, e quando a gente fala de autoconhecimento, nós estamos falando de missão também, né? Missão quando você encontra realmente quem você é, o que você veio fazer nesse planeta, enfim, é um encontro de você com você mesmo, e a Terra do Bugio traz um pedaço bem forte da minha história e da minha missão, apesar de ser benzedeira desde pequena, mas eu comecei a benzer, inclusive em fazenda, aonde estava realmente o benzimento lá atrás, e vivenciei toda essa roça, né? Essa fazenda, a vaca que seca o leite, a plantação que não dá, está chovendo demais, está chovendo de menos. Então, o benzimento na sua raiz, ele vem realmente dessa zona rural, né? E aí chegou um dia e que deu aquela vontade enorme de colocar, inclusive, aonde eu vivo, né? Eu sou paulistana, mas chegou uma hora que eu precisei sair da cidade grande para colocar em prática todas as minhas vontades, e a cidade grande já não me deixava tranquila, e resolvi realmente mudar para um local que eu já tinha familiaridade por estar em fazenda na minha infância, né? E nós, hoje, dentro dessa Terra do Bugio, que é esse templo sagrado, nós abrimos a nossa porteira para as pessoas se achegarem, como a gente diz aqui na roça, né? Se achegarem buscando a cura. Então, eu vi que, inclusive, tem várias pessoas aqui assistindo, interagindo com a gente nesse encontro, que conhecem, inclusive, a Terra do Bugio, né? E pessoas que já foram até curadas, mas não curadas por nós, curadas por elas mesmas, né? Porque a gente tem um poder muito forte da autocura. O que a gente precisa é buscar um lugar que possa energeticamente estar alinhando, mostrando que existe um caminho, que tudo é possível, que as coisas vão melhorar e que cada um tem aí um caminho muito forte, um legado para deixar na Terra, né? E até antes da pandemia, o nosso número era bem grande. A alma
faço outras várias coisas, mas hoje eu vou focar realmente no benzimento. Tem alguém com áudio aberto? Poderia fechar, por gentileza, o áudio, depois a gente até pode liberar. Vou pedir para fechar, tá bom? Porque dá interferência. E sou comunicadora, como eu disse, de alguns lugares, e da rádio também, Rádio Vibe Mundial e etc. A minha trajetória espiritual, como eu disse, começou com 4 anos de idade, que foi o momento onde aflorou essa sensibilidade, né? Eu tenho uma linha de raciocínio, eu acredito numa linha, e não tem problema se alguém aqui discordar com a minha forma de acreditar, tá? Não tem problema nenhum, só acompanhe o meu raciocínio. Eu acredito que todos nós temos a força e o poder de usar mais os nossos sentidos, de aflorar a nossa mediunidade. Então, não é privilégio de ninguém ser super médium ou menos médium ou nada médium, porque, na verdade, também é uma familiaridade que eu tenho com a mediunidade desde pequena e eu venho praticando isso há muitos anos. Meus pais católicos, uma linhagem judaica também, por aí, uma avó materna espiritual ou espiritualista, seguindo Allan Kardec, uma verdadeira torre de Babel, na verdade, né? Graças a Deus, eu gosto disso, porque eu tive a oportunidade de escolher. E, por incrível que pareça, já na infância, entre aspas, dando trabalho, eu cheguei a ser exorcizada, inclusive. Né? Quando a gente fala de exorcismo, a gente lembra muito dos filmes de terror. Mas eu vou dizer para vocês que todos os viés religiosos praticam o exorcismo, só que com outro nome. Né? Não importa, mas já fui aí na adolescência, convivi com os índios em Mato Grosso, passei por vários terreiros de candomblé, inclusive, não como praticante, mas foi uma forma que minha mãe foi tentando equilibrar essa mediunidade, que não tinha o que equilibrar. Era só entender, né? Era só entender o que estava acontecendo. E aí fui para Centro Espírita Luz Divina, com um bisavó também que fundou Centro Espírita em São Paulo, pelo xamanismo da Carminha Levi e de outros xamãs também, o budismo tibetano, que aí sim, por muitos anos, pratiquei o budismo tibetano e trago para o meu dia a dia muita coisa desses ensinamentos e dos ensinamentos que eu recebi, inclusive na trajetória entre Vietnã, o Camboja e todas as tribos. Por que eu estou contando isso? Umbanda, a flor da pele, praticando também. Por que eu conto tudo isso? Porque nós podemos escolher aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente se sente bem, aquilo que a gente tem uma identidade, mas no meu caso, porque existe uma história toda por trás. Então, quando a gente fala de um viés, de um conhecimento, a gente traz um conhecimento muito maior de tudo aquilo que a gente viveu. E, na minha opinião, a vida é para ser vivida, a vida é para ser sentida. E eu percebo que as pessoas não sentem mais a vida, elas simplesmente entram no automático e a vida vai passando e o tempo ruge. Outra fala interessante, o tempo grita, e aí quando você está ali paradinho, você fala, caramba, o que eu fiz da minha vida, ou o que, na verdade, eu não fiz um monte de coisa. Então, talvez esse momento é um momento que a gente possa parar um pouquinho para pensar o que nós viemos fazer aqui e trazer para o dia a dia esse nosso resgate. Aqui um pouquinho da Terra do Bugio, só um pedacinho da Terra do Bugio, onde as pessoas esperam mesmo para ser atendidas, onde elas vêm com
um desejo de buscar uma solução, tanto na parte física quanto mental, quanto também espiritual. Porque não tem como você dividir tudo isso, nós somos um ser só. Então, as doenças estão aí porque as nossas cabeças e os nossos pensamentos estão muito agitados, ou um vazio, né, exatamente de legado, de missão, sem saber como agir nesse mundão tão maluco. E a falta de fé. A falta de fé. E fé não está relacionada está relacionada à religião, certo? Está relacionada à religião, ou melhor, a religião está relacionada à fé, mas não necessariamente a fé está relacionada a uma religião específica, né? Fé é você acreditar numa força maior, aonde você não consegue tocar, aonde você não consegue ver, mas você sente aquela força, você traz para dentro de você aquela semente divina, e aí sim você consegue caminhar com mais poder, né? Poder no sentido de resolver a sua vida, né? Poder no sentido de eu posso, eu consigo, e essa fé, na minha opinião, precisa ser resgatada, porque eu vejo, inclusive, os jovens, eles perderam a fé. É raro você ter um jovem que entende o que eu estou dizendo e muitas vezes ele associa, como a grande maioria das pessoas, fé à religião. E não é. Eu estou associando... Oi? Aqui na minha tela, você não está mais aparecendo. Dá uma olhadinha aí, só está o compartilhamento, mas você... Não sei para os demais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Agora sim. Tá? Então, vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Vocês estão acompanhando o que eu estou? Porque vocês podem dizer, Cris, daqui a pouco vocês vão lá para as perguntas e a gente vai levar um super bate-papo e falar, olha, Cris, eu não concordo, acho que está totalmente ligado à religião, enfim, cada um tem a sua opinião e a gente está completamente aberto e eu concordo mesmo que todo mundo deveria ter uma opinião, né? E não seguir a opinião do outro. Então, eu também acho isso muito bom. Então, vamos voltar aqui para o compartilhamento, se por acaso a tela sumir, é só me avisar, tá? E aí vem essa história do que o benzimento e o autoconhecimento tem a ver. Bom, pois bem, se eu desde pequena sou benzedeira e eu estou falando de benzimento, e eu gostaria até num certo momento perguntar aqui quem é que na infância não ouviu falar, né? Olha, você passou aqui, você passou ali, você passou ali também, então acho melhor você passar na benzedeira, né? Ou no benzedor. Vai no benzedor, alguém que benza para trazer uma solução. Isso eu estou dizendo, gente, porque benzimento é mais velho que andar para frente. Na verdade, o benzimento, ele pode ter vários nomes, mas quem ali lá atrás já não leu, já não viu filmes, né? Aonde existiam as curandeiras, as herveiras, as raizeiras, as bruxas, as rezadeiras, né? Então, eu sempre falo, gente, eu não vou deixar de dizer que quantas pessoas foram queimadas, né, na fogueira, porque conheciam o poder da camomila, né? Então, o fato de você conhecer o poder da camomila, que não tem nada a ver com você acreditar na camomila ou não, porque a camomila por si só tem o poder dela, né, de deixar o teu estômago melhor, de te acalmar. A camomila tem esse efeito, né? Pronto, já era uma questão aí, bota na fogueira. E hoje eu percebo muito isso, que quando você entende de erva, quando você passa uma erva, ou quando você fala, vai tomar um banho de camomila, ou coloca o seu bebê numa banheira cheia de chá de camomila, a pessoa diz assim,
Nossa, então quer dizer que você é de terreiro, é? Você é macumbeira? Aí eu tenho que dizer o seguinte: veja bem, a camomila é mais velha que andar para frente, depois é que surgiram as religiões. Mas eu estou falando de ervas, eu estou falando dos 4 elementos da natureza, eu estou falando do fogo, da terra, da água e do ar, e estou falando do éter, que hoje a gente já pode falar sobre isso também, né? Eu estou falando de alguma coisa que sempre existiu. Existiu desde que existe gente, desde que existe mundo, as coisas foram surgindo, as pedras e tal, e tal, e tal, até que chegam as ervas também, né? Então, quando eu falo do curso de benzimento, ancestralidade e proteção, é um resgate até dos nossos antepassados, né? E aí vem essa questão que eu gostaria que vocês dessem uma lidinha, que é o seguinte: será que para ser feliz precisamos seguir um caminho pré-determinado, que é nascer, crescer, estudar, se apaixonar, tem que ter filhos, e aí não teve filhos e tem que casar, e por que não casou? Né? Então a gente aí está moldado numa cultura onde tudo é predeterminado. E o autoconhecimento nos ajuda a entender o real sentido da vida, que não é essa questão de casar, de ter filhos. Tem mulheres que não querem ter filhos, tem homens que não querem ter filhos e está tudo certo. Inclusive, eu estou falando de mulheres que tinham filhos e colocavam no meio da tribo para que todas as mulheres e os homens cuidassem desse filho. Esse filho deixava de ser filho dela, mas ele passava a ser filho da comunidade, né? Então, as coisas mudam e parece que a gente entrou aí num quadradinho que foi explicado no passado e lá nos deixaram, né? Mas para achar o autoconhecimento é necessário conhecer nossos antepassados, observar a natureza e seus elementos, entre outros vários pontos importantes, né? Então, quando eu estou falando de autoconhecimento, não tem como você se conhecer se você não parar um pouquinho para pensar quem foram aqueles que vieram antes de você. Quem são esses que vieram antes de você? Então, de uma forma geral, quando eu falo você, tá, pessoal? Você, eu estou falando da humanidade, tá bom? Então, você, né, a humanidade esqueceu de louvar os seus antepassados, de agradecer os seus antepassados, né, de entender que nós não estaríamos aqui se não fossem aqueles que vieram antes de nós. Então, essa cultura nossa chegou e falou assim: oh, gente, vocês vieram realmente do Espírito Santo, é mais ou menos isso. Desceu aqui e aqui ficou, né? E cadê os nossos antepassados? E quando você fala deles, normalmente quando a gente fala deles, o que as pessoas dizem? Só as coisas ruins. Não, pelo amor de Deus, não me fale não, porque o meu pai sumiu, porque minha mãe é aquilo, porque minha avó não sei o quê, o meu pai era bravo. Tudo bem, pode até ser mesmo, pode até ser, mas o que tinha de bom? Era um cheiro da comida? Era uma macarronada num domingo? Né? Era uma história que era contada quando você ia para a cama? Né? O que acontecia na sua família? Porque o que acontecia na sua família e quem eram esses que vieram antes é muito do que você é hoje. Então, não dá para você separar e dizer o seguinte: olha, como por exemplo, eu vou dar um bom exemplo aqui para vocês. Quantas vezes a gente escuta alguém dizendo assim: nossa, Cris, olha, Cris, juro por Deus, você não parece com ninguém da família, eu não sei de onde você veio, mas por acaso alguém conhece o bisavô, tataravô, tataravô lá de trás para saber se eu não sou parecida, quem sabe, com alguém lá bem atrás? Uma coisa provavelmente
eu trago de uma antepassada, porque se eu fosse daquela época, eu já teria me colocado na fogueira também. Então, isso eu sei que aconteceu e eu trago na minha vida essa sensação. Mas é só uma brincadeira aqui, apesar de eu acho que é isso mesmo, é verdade? Quem nós somos, como que você vai se conhecer, como que você vai trilhar o seu caminho e saber o seu legado, se você não trouxer para você, para pertinho, a força da sua família. Esquece as brigas, esquece quem sumiu, esquece as coisas ruins neste momento, porque alguma coisa muito boa você tem aí dentro. E quando você traz para você, você se fortalece. E aí vem uma pergunta, mas Cris, como que eu vou trazer se eu nem conheci, se eu nem sei quem eram esses? Não importa. Se você agradecer, se você louvar, se você fizer os seus rituais, louvando e se conectando com seus ancestrais, você vai trazer à tona uma grande força que nem você imagina. É isso que eu quero dizer. E porque tem a ver também com os nossos benzedeiros e tudo mais. Eu vou chegar lá. Quando nos conhecemos, tudo muda. Quais são as suas virtudes? Quais são os seus defeitos? As suas dificuldades, as suas glórias, a sua coragem? Tudo isso influencia diretamente na sua autoestima e na sua capacidade de superação, que é uma coisa também muito importante. Os jovens, principalmente, que quando você vai contar uma história, porque hoje você já não consegue muito contar para um jovem, e até nós adultos, uma história dos domingos em família. Quando você vai contar uma história que era muito normal, sentar num banquinho e contar uma história da avó, da bisavó, e trazer tudo isso gostoso, esse aconchego, né? As nossas raízes, para os nossos pés ficarem mais cravados no chão. Hoje, quando você vai contar isso, a pessoa olha como se você estivesse falando grego, né? Por quê? Porque parece que o passado não existe. Parece que realmente desceu uma nave e o jovem desceu, buf, parou aqui, né? O que acontece, gente? Quando você não se interessa por isso, pela história, você não tem as bases sólidas. Você percebe que as pessoas nem sabem quem elas são. Às vezes ela tem atitudes que ela não tem ideia, ela acha que é dela. Mas se for ver, ou ela traz de alguém essa repetição, né? Tá ali, ela sabe cozinhar e ela fala: como é que eu sei cozinhar? Não sei como é que eu sei cozinhar se a minha mãe não sabe cozinhar. Provavelmente a sua avó sabia cozinhar. A sua bisavó sabia cozinhar. Né? Então, você traz essa segurança maior aí para a pessoa caminhar. E o que exatamente tudo isso tem a ver com o benzimento? Porque nós estamos falando daqueles que vieram antes. Nós estamos falando de vários itens, de vários pontos importantes, que um dos principais é a própria natureza. Então, é importante ter o resgate, quando eu falo daqueles que vieram antes, trazer a natureza para o nosso dia a dia. Né? Os 4 elementos da natureza, entender quais são esses 4 elementos da natureza e onde estão esses elementos dentro do meu corpo. Será que eu estou com fogo demais? Será que eu tenho muita água? Se eu só choro, sou super sensível, se a pessoa diz para mim: nossa, o seu cabelo está lindo, eu começo a chorar. Se a pessoa diz assim: nossa, como você está bem hoje, eu começo a chorar. Se eu vejo uma notícia, eu começo a chorar.
Se eu vejo a lua, eu começo a chorar. Se eu vejo um desastre, eu começo a chorar. O que tem de mais aí dentro que traz essa emoção à flor da pele? O elemento água. E como que você vai equilibrar esse elemento água? Porque se você conhece os 4 elementos externamente, automaticamente você conhece os 4 elementos aqui dentro também, né? Então, como que você vai se proteger, inclusive, das energias que estão por tudo? Os antepassados estavam ligados a isso. Eu estou falando lá atrás mesmo. Então, hoje você fala assim, olha, o fulano está com obsessor, né? Existe esse termo, né? O fulano está com obsessor, com energia ruim. Mas, pessoal, todos os lugares por onde nós andamos tem 2 energias. Como que você vai se proteger? Através dos banhos, através das ervas, através do seu pensamento, através do seu ponto de força. Que ponto de força? Traduzindo, o seu altar, o seu PG, para quem é de outra religião, o seu ponto de força, não importa a sua religião. Como que você vai ativar esse ponto de força e ter um canal de ligação com essa fé e com essa força maior? Né? Como que você vai fazer isso? Será que isso é importante? É importante. Porque na hora que a casa está pegando ali, você todos os dias está se conectando com esse mundo superior, com essa energia de Deus, com essa semente divina que está dentro de você. Porque se você é filho de Deus, aonde é que está Deus dentro de você? Aonde está essa semente? Está aí, está aí. Então, a autocura começa por onde? Se ela é autocura? Pelo teu conhecimento de como se proteger de todas as energias, como você vai vibrar em energia positiva, como que você vai trazer para o teu caminho, para o seu dia a dia, a esperança, a coragem, a flexibilidade. Aonde está a flexibilidade? Na água. A comunicação está no ar, está no elemento ar. Você não tem vontade de viver, a tua libido está lá embaixo, o que está faltando? Fogo. Libido não é a libido sexual, é a libido vontade de viver, de ir para cima mesmo para você resolver, as coisas têm que ser resolvidas, buscar o novo. E principalmente, voltando aqui no compartilhamento de tela, e principalmente você entender que você é capaz de perceber o que está acontecendo com você. E quando eu estou falando de benzimento, eu estou falando dessa percepção. Porque antes de você curar alguém, você precisa se curar. Você não sai curando sem antes olhar para você e perceber o que está faltando aí dentro, né? E aí, claro que para benzer e entrar nessa filosofia, porque eu chamo de filosofia de vida. E sabe por quê? Porque eu acordo benzedeira e eu vou dormir benzedeira. Eu tenho caminhos de benzedeira. Por isso que benzimento na minha vida é filosofia de vida. Eu não sou benzedeira só 2 horas por dia, e aí eu chego num curso, eu chego num lugar, se alguém perguntar para mim se eu sou benzedeira, eu vou negar, porque eu tenho vergonha, porque eu acho que não serve. É filosofia de vida. É você olhar para você e olhar a tua força, o teu poder, e você estar conectado com os seus antepassados, a sua ancestralidade, e ser alguém forte para caminhar e entender qual é a sua missão. Será que você só veio aqui para tomar o seu café da manhã gostoso, que é uma delícia, eu adoro também, né? Mas será que é só isso? É tomar banho, dormir e reclamar o tempo todo de que tudo está ruim? E colocar no colo do outro os seus problemas? E dizer que você tem problemas porque o outro disse isso, porque o outro fez aquilo, porque o outro não me ofereceu aquilo. Não.
O outro só fez isso porque você é humanidade, tá, gente? Não leve para o pessoal. Pode até encaixar, tá? É hora da gente pensar também sobre tudo isso. Eu e todo mundo. Mas será que está na hora de você trazer o seu destino e o seu caminho para você? E você mudar o que tem que mudar? E mudar o caminho que tem que mudar? E dizer, não dá mais para ser assim. Eu vou me organizar para mudar de trabalho, eu vou me organizar porque eu não me relaciono mais bem dentro de casa com a minha companheira e meu companheiro, eu já tentei, mas o tempo acabou, a impermanência da vida é isso, é o tempo todo. Até o amor, quando a gente está com a mesma pessoa, não é o mesmo amor, é outro amor, né? A gente só tem que perceber se vale a pena. E aí, como o nosso tempo aqui também grita, né? Para benzer, você precisa do quê? Se conectar com os que vieram antes de você, sentir a sua força e o seu poder de cura, se proteger das energias diariamente. Eu vou repetir: se proteger das energias diariamente, trazer a fé de volta para o seu dia a dia, louvar a sua ancestralidade, conhecer o poder das ervas, conhecer o poder dos 5 elementos da natureza. Aqui tem um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho da nossa caminhada nesse mundão afora. E eu, antes de entrar nas perguntas, ou de repente, Maro, a entrar nas perguntas, e eu gostaria que você me deixasse 5 minutinhos para o final, porque se vocês me permitirem, né? E quem não quiser também, lá no final, depois das perguntas e respostas, pode sair, não tem problema. Eu vou fazer uma reza, uma oração que nós recebemos, ela foi canalizada na terra do Bugio. E se vocês me permitem, eu tenho uma ruda, que isso eu falo também, né? O ramo, e a gente termina aí com um bom benzimento. O que vocês acham? Ai, que coisa Né? especial! E quem não quiser também, lá no Acho final, ótimo. sai, pronto, tá tudo certo também, tá? Tá tudo Não tem certo, problema. tudo democrático. É, Não, maravilhoso. Cris, enquanto você falava, nós já tivemos 2 perguntas no chat, né? A primeira delas da Thaís, dizendo que ela não para de bocejar. Você pode comentar um pouquinho? posso. Bom, ou realmente, eu sou como eu disse, né, Mara, eu sou uma benzedeira contemporânea, isso é muito legal. E vocês também podem ser os benzedeiros contemporâneos. Então, a gente trabalha, a gente tem a nossa profissão, a gente faz outras coisas, e a gente é benzedeiro também. A gente cura as pessoas dentro de casa, ajuda ali a equilibrar um pouquinho, alguém de fora, o vizinho. Vocês não precisam ser loucos como a gente aqui dentro da terra do Bugio, que recebe 300 pessoas num dia só, né? Chegamos a receber 400, não precisa ser tão doido assim, mas, enfim, se quiser, vocês vão poder até fazer um estágio depois aqui dentro, vocês vão gostar. Mas bocejar pode ser várias coisas, né? Ou você está com a pressão baixa, então eu sou contemporânea, né? Então, você já olhou no médico também, o que está acontecendo? Mas eu vou falar aquilo que tem a ver comigo. Pode ser uma questão energética, mas isso não quer dizer que a energia está ruim, pode ser que você seja extremamente sensível energeticamente e você perceba tudo o que está acontecendo. Pode até ser que isso que nós estamos falando, que tem a ver com espiritualidade, não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade, possa estar influenciando energeticamente o seu campo vibratório. Você pode ter um desequilíbrio dos 4 elementos. Pode estar faltando aí um ponto de força. Aonde está o seu altar? Dentro da sua casa. Né? Aonde está? Será que está ou não está? Meu altar está no meu quarto. Eu não sei Muito bem. se... Não tem problema nenhum no quarto, mesmo porque tem muita gente que só tem o quarto para viver.
né? Então, pode pôr o altar dentro do quarto, não tem problema. Acender vela dentro de casa? Pode sim, só não pode pegar fogo. Então, tomar muito cuidado e pronto, acabou. Acender a vela, quando às vezes as pessoas falam, mas como assim? Você vai acender uma vela para os seus antepassados dentro da sua casa? Isso, gente, é coisa do cristianismo. Então, você tinha que ir lá para a igreja para ter aquela dependência de ir até o lugar para fazer o seu ritual. Os japoneses, os chineses, os cambojanos, tudo, vietnamitas, é tudo dentro de casa. E tem um altar, e eu pude ver isso presencialmente, só para os antepassados, né? Então, eles respeitam demais isso. E eu acendo vela dentro da minha casa, porque eu gosto do elemento fogo. Santo não precisa de vela, Deus não precisa de vela, ninguém precisa de vela. Quem precisa desses, né, externamente, quem precisa de vela mesmo somos nós. Nós precisamos de um veículo para se conectar com o mundo astral. Nós precisamos de uma forma de conexão, além do elemento fogo, que a vela tem, que é muito poderoso, porque o elemento fogo, eu falo muito isso no curso, é o elemento da transmutação. Ele ajuda a transmutar o que nós precisamos mudar. E traz a libido também. Ô, Cris, tem algum horário específico para... Porque eu já ouvi algumas pessoas falando só acenda a vela até 6 horas da tarde. Então, vamos lá. Thaís, eu recomendo, porque a gente tem aí uma cultura, né? Então, vamos levar em consideração uma cultura, né? Que você acenda aí até umas 20, 21 horas a sua vela, que você tome o seu banho de ervas, né? Que tem aí uma mistura até bem interessante, que eu vou deixar essa dica já de cara para vocês, é só uma pinceladinha de tudo que a gente pode aprender nessa jornada, né, do curso, que é o manjericão, o nosso grande coringa. O nosso grande coringa, o manjericão, ele é bom para uma porção de coisas, inclusive come manjericão demais, põe na tua salada o manjericão, põe o manjericão na água e toma essa água. Mas falando de banho de ervas, o manjericão é uma erva equilibradora. Equilibradora. Então, quando você, inclusive, eu volto lá para o horário, Thaís, não esqueci não. Quando você tem alguém agitado dentro de casa, ou você mesmo, um bom manjericão do chakra coronário para baixo, e se você quiser também para criança dentro de casa, para alguém adulto agitado, uma folhinha de manjericão dentro do travesseiro. Depois você me conta. Por quê? Porque eu estou falando de aromaterapia. Eu estou falando de aromaterapia, né? Agora, eu acredito. Que a gente vai mudando o nome e parece que aquilo que a Cris está falando é mandinga, né? Mas não é. É aromaterapia, mas eu posso ensinar umas mandinguinhas boas também aqui. Mas voltando, Thaís, é o seguinte, tem muita gente que fala até 18 horas, mas primeiro, o mundo espiritual não conhece a hora, né? Eles conhecem a diferença entre dia e noite, claro e escuro, tá? Outra coisa, se você trabalha até às 18 horas, você precisa pegar teu carro, chegar à tua casa, o ônibus, seja lá o que for, você faz o que com o teu banho às 18 horas? Não toma, então, porque você está trabalhando? Verdade. Né? Então, vamos ser bem práticos e lógicos, né? Que você pode tomar seu banho aí, quando você está falando de 20 horas, 21, está ainda no tempo, energeticamente, de você tomar o seu banho, só não vá para a sua balada, só não precisa entrar no álcool, na sua taça de vinho, que é muito gostoso, não precisa... Fica mais tranquila depois de um banho, só isso, né? Inclusive, eu falo no curso, eu falo sobre o sexo é muito bom, mas quando você está num ritual, que preparar um banho é um ritual, né? Então, quando você colhe aquela erva, que isso sim, colher a erva ainda de dia,
né? Porque de noite ela tem uma outra função, ela entra num processo onde ela puxa energia, ao invés de exalar energia, ao invés dela entregar a energia para você, né? Fotossíntese. O que eu digo é que quando você entra nesse ritual, ele é seu. Então, o celular não está tocando e você não está louca para ir para novela, não sei lá o que, sair, enfim. E quando eu falo do sexo, é troca de energia. Então, lembrar que quando você está tentando se equilibrar, se alguma coisa precisa melhorar, você precisa abrir teu chakra da visão, você precisa entender melhor o que está acontecendo com a tua vida, e você entrou num ritual, deixa o sexo para o dia seguinte, porque é troca de energia, né? Entre duas pessoas. Maravilha. Pergunta? Tem um comentário da Suzana Breiner, dada a hora enquanto você falava, ela escreveu: tô sem isso total, sem vontade de sair para a vida. Então, tá faltando aí fogo, né? Tá faltando terra, de você botar aí teu pé no chão mesmo e cravar tuas raízes. Falta raiz, falta raiz. Então, muitas vezes eu até dou como exemplo que as árvores têm raiz, mas não necessariamente a árvore mais bonita tem as melhores raízes, né? Normalmente são as árvores mais feias que têm umas raízes enormes, né? Bate o vento, não vai levar mesmo. Então, a vida é isso, são desafios. O planeta Terra não é fácil, né? No budismo a gente diz que as alegrias estão nos intervalos, desculpa, é assim, no budismo a gente fala assim, as alegrias estão nos intervalos entre sofrimentos, né? E um está no intervalo do outro. Sofrimento no budismo quer dizer o quê? Não precisa ser um super sofrimento, né? Você perdeu um ente querido. Sofrimento você está morrendo de fome, você está sofrendo. Aí você come, encheu mesmo de comida, sua barriga está explodindo, você está empanturrado, você está sofrendo de novo, né? Então, nessa sutileza da vida, a gente perceber o caminho do meio e ir levando. Mas acontece aí da gente muitas vezes não ter energia, mas chegou a hora de você buscar essa energia, porque ninguém vai buscar por você, né? Você vai achar essa força para resolver o que você tem que resolver. Comece pelas coisas mais fáceis. Aqui já fica a dica. Não comece pela coisa mais difícil. Já que está cheio de coisa para resolver, vamos supor que esteja, tá? Vamos supor que esteja. Começa com o mais fácil, que aí você vai diminuindo a quantidade de itens para resolver. Porque os mais difíceis, às vezes, demoram um pouco mais. Então, aí você já diminuiu a quantidade da lista, né? Ao invés de 10, tem 3. Então, muito bom. Vera Mol Novaes colocou: você está falando de uma maneira que diversas pessoas à minha volta gostariam de ouvir. Você teria prazer de deixar essa gravação para nós? Nós sim vamos deixar, né, Cris? A Marla, por mim tudo bem mesmo, porque eu acho que muita gente precisa escutar, e todas as vezes que eu falo, eu mesma estou escutando, então todos nós precisamos escutar, que não adianta desistir, porque a única coisa que a gente sabe é que um dia a gente vai morrer, mas é melhor morrer numa situação mais de, olha, eu tentei, eu fui para cima, eu deixei o meu legado, eu ensinei alguma coisa, eu mostrei o caminho para alguém, o meu próprio caminho. Pelo menos no momento da passagem, a gente vai estar um pouquinho mais tranquilo. Agora, quantas pessoas a gente vê que é um vivo morto, né? E também não dá. Vamos parar com isso, né? Vamos entender quem nós somos e como que a gente pode mexer com a nossa própria energia. E o benzimento, ele traz esse conhecimento de proteção, de você entrar em contato com você mesmo, para depois você se fortalecer, passar a ter mais coragem, acreditar em você,
e ajudar, se possível, pelo menos os familiares. A Vera continua dizendo: eu sou filha de uma pessoa que sempre abençoou os outros. Maravilhosa. Eu também tenho muito prazer em abençoar as pessoas. Frequentei um centro cristão espírita em que aprendi a oferecer passes para as pessoas. Isso mesmo. Muitas casas exercem essa prática, né? Mas eu gostaria de colocar que o benzimento, ele é tudo isso que a gente vai aprendendo, né? Mas ele tem características muito peculiares, porque ele volta para esse passado do conhecimento, de uma simplicidade e de uma forma da gente viver e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, conhecer o poder das ervas é aquilo que, na minha opinião, deveriam ensinar nas escolas. Você ensinar a natureza que está aí nos oferecendo, né? Preservar essa natureza, entender o que o vento está querendo. Presta atenção, o vento está querendo dizer o quê? Que vai chover, que vai esquentar, que vai esfriar, que vai mudar a temperatura. E a gente não percebe mais nada disso, né? E o benzimento traz tudo isso para o seu dia a dia, né? Então, é uma cultura muito peculiar, muito interessante. E eu venho nessa caminhada fazendo exatamente o resgate dessa cultura perdida com o tempo. Eu não sei quem escreveu, aqui não me aparece, que pergunta o seguinte: como você mede os 4 elementos numa pessoa? Uhum. Bom, a primeira coisa é você observar o outro, né? A primeira forma de entender um pouco como o outro está é olhar para o outro sem julgamento, né? A gente, quando julga, a gente já não consegue ver na realidade como o outro está. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, que eu falo isso, quando eu entro em detalhes, são características que você vai perceber. Aqui eu já dei uma, por exemplo. Então, a pessoa que está com uma sensibilidade muito grande, ela está com o emocional dela, a flor da pele emocional está ligado, nesse contexto, à água, né? As emoções. Então, você conversando com essa pessoa, você já consegue rapidinho perceber como ela está. E desenvolver a sua percepção é todos os dias. Daqui a pouco você está percebendo o outro, que benzimento é isso? A benzedeira está ali parada, ela não pergunta a tua religião, ela não pergunta se você tem dinheiro, se você não tem, ela nem percebe a tua cor, porque não interessa a tua cor. O que ela precisa é perceber a vibração dessa pessoa que está ali na frente, né? E é claro, depois, com relação à conversa, ela vai perceber outras coisas, porém, nem tudo aquilo que a pessoa te diz é aquilo que ela precisa arrumar. Normalmente, ela conta uma história que não é a principal história, né? Não é a história que está trazendo o problema dela. Mesmo porque todos nós sabemos, e isso não é difícil de entender, que a grande maioria dos nossos problemas de saúde vem da onde? Da nossa cabeça, né? Então, se a gente tem um problema de pele, você já sabe que é emocional muitas vezes. A grande maioria das vezes, né? Se você tem aqui, inclusive, eu tenho participando, vamos ver se ela está aqui, acho que sim, ou não, tem até veterinária aqui, e da boa, tá sim, tá aqui, tem uma veterinária ótima aqui. E a gente fala muito sobre isso, porque ela, inclusive, é benzedeira de animais na terra do bugio. Pode observar o seu cachorro. Gato não, é diferente, mas observe o seu cachorrinho. Se ele estiver doente, provavelmente ele traz para ele algum problema do tutor. Tá? Então, se ele tem problemas na pele dele ali, está ruim, está coçando, é emocional. E ele traz isso do tutor.
Então, a gente vem falando muito essa nova forma de olhar e cuidar dos bichos também, né? O que mais? Jaque Bussato diz o seguinte: gratidão por essa aula maravilhosa. Cris é sábia e rara. Como eu faço num ambiente de trabalho? Muitas pessoas com energias pesadas, muitas vezes me sinto mal com os assuntos que é que eu perdi a pergunta aqui, ó, vou voltar. Com os assuntos, tá, aqui está escrito, acho que é malditos, né? Enfim, não posso montar um altar lá, senão eu faria. Dá uma risadinha aqui. Olha, Jaque, o altar, ou o seu ponto de força, que eu coloquei esse nome, ponto de força, para a gente poder entender que realmente é um ponto de força, né? Não importa a religião, mas então o seu altar, enfim, ele está aonde você pode montar. Ele não precisa estar em todos os lugares, porque a força é a sua conexão com o teu ponto de força. E aí você pode sair para a vida protegida. Então, quando você está no trabalho e aquela energia te atinge, porque é sempre uma energia, por mais que seja tranquila, tem uma certa, no mínimo, uma competição, você tem que atingir a meta, é o outro que está cobrando, é o negócio que não deu certo, é o projeto, sei lá o que, é sempre assim, né? Mas tudo bem, é assim. Você, se estiver bem protegida, você pode andar onde for. E eu não estou falando só de trabalho, eu estou falando de muitos barzinhos que a gente entra. Eu estou falando de lugares que a gente vai, que os jovens vão, e nós também, que não são lugares energeticamente equilibrados. Principalmente quando envolve bebida. Então, no começo da noite, está tudo sob controle, inclusive festa em casa de amigos. Se for festas maiores, você pode reparar. Depois de uma certa hora, onde a bebida já entrou e passou do limite, aí a vibração também é outra. E não precisa ir longe. Vamos supor que você vai visitar a sua família, está todo mundo ali no Natal, né? Aquele monte de gente, e você está com o seu cabelo maravilhoso. É de um corte, é de um brilho que não tem igual. Pronto, sem querer. Alguém vai te jogar ali uma energia sem querer. E que se você estiver sensível, desprotegido, vai pegar também. Então, não é só trabalho, é supermercado, é o ônibus, qualquer lugar. Esse escudo de proteção, nós precisamos entender como funciona e aprender a fazer direitinho e se conectar diariamente. Porque eu vejo muito ponto de força e altar que fica abandonado, que quando a pessoa está bem nervosa, ela lembra que tem um altar ali para ela se conectar. Como eu digo, né, quando a casa cai. E essa conexão é diária, ela pode ser em segundos, ela não precisa levar horas. Tá bom? Vai sendo magnetizado, né, de forma permanente. Não, e o teu corpo, Marwa, está ali, ele já está conectado com aquilo que ele está protegido. Eu trouxe para mim um escudo protetor na frente, atrás, dos lados, em cima, embaixo, e assim vai. Então, quando você sai para a rua, você já está nessa conexão. Sem dúvida. E você ensina tudo isso nos cursos, Cris? Eu falo sobre tudo isso e mais outras várias coisas. A Suzana está perguntando se você só faz benzimento em São Roque. Então, eu faço, aqui é o nosso espaço, né? Meu e de todos os voluntários, do meu companheiro. E, por exemplo, dia 5 tem benzimento na Terra do Bugio, em São Roque, estão todos super convidados, né? E depois a gente corre para São Paulo, porque tem uma feira que eu fui convidada para fazer um benzimento coletivo. Então, eu estou dando só um exemplo que em São Paulo, às vezes, né, acontece, que é ali na Avenida Paulista, no Clube Holmes. Então, dia 5, às 16 horas,
eu vou fazer um benzimento coletivo ali numa feira que vai ter ali grandona, uma feira mística e tal. Então, às vezes a gente é convidado também. E é isso. Mas qualquer coisa, quem sentir esse pedido pode também entrar em contato, né? Por exemplo, nas terças-feiras, pessoal, nas terças-feiras eu faço toda terça-feira, a não sei que aconteça alguma coisa, mas às 18 horas tem sempre um assunto que eu faço numa live no Benzer Bem Ser, no Instagram, Benzer Bem Ser, onde eu falo sobre um assunto que é super, cada terça-feira é um assunto, e também faço o benzimento para aqueles que querem, que ficam, continuam live até o final. Eu faço o benzimento, porque essa física quântica, quando a gente começa a entender, claro que o presencial é uma delícia e tem uma força super especial, tem mesmo. Mas quando não pode estar no presencial, a gente também tem outras formas, né? Então, Mais alguma pergunta? Tem sim. A Wanda faz o seguinte comentário. E quem não conhece seus antepassados, como no meu caso? Uhum. Não tem problema, porque eles existem da mesma forma, está na hora de se conectar com eles, né? Então, antepassados a gente não precisa conhecer, a gente precisa sentir. A gente precisa se conectar, a gente precisa pedir para os nossos antepassados deixarem aquela força no nosso dia a dia e mostrando o caminho, porque você tem várias características que provavelmente é de alguém da sua linhagem. Pode ser que seja da quinta geração lá atrás, que você não ia conhecer, nem eu conheço também, mas dizem que eu sou muito parecida com uma tataravó minha. Por incrível que pareça, de visual e de forma também ser, dizem que eu tenho essa conexão, que sou muito parecida com ela. Então, e eu sinto ela muito também, trago ela para perto e falo, então vamos lá, vamos junto, eu vou conseguir, me ajuda, mostra o caminho. Filhos adotados, da mesma forma, né? Você entra em contato com seus ancestrais, não é, Cris? Não tem como você ser adotado e matar aquele que te fez, né? Eu acho que a verdade, ela é a melhor coisa do mundo. Em todos os momentos, a verdade é o que rege, na minha opinião. Então, o adotado, ele tem a vantagem de se conectar com a energia da onde ele veio e se conectar com a energia dos pais que adotaram, né? Então, eu falo, você que, não digo você, mas às vezes eu encontro pessoas adotadas, eu falo, ótimo, você tem mais pessoas aí para se conectar. Perfeito. Multiplica, né? Multiplica. Aqui tem um comentário da Jaque, dizendo, eu sou a Jaque de Jundiaí, São Paulo, filha e neta de benzedeiros, com muito orgulho. Muito bom, que venham mais benzedeiros e benzedeiras. E que venham, sim, mais benzedeiros e benzedeiras, que a gente possa aí estar aumentando esse legado e que eu possa ter mais pessoas para passar esse conhecimento, né? Muito lindo. Então, agora eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, Cris, porque aqui no chat acabaram as... Tá, então eu vou fazer o seguinte, para quem quiser, eu vou fazer uma finalização e depois eu dou tchau para vocês, né? Então, se vocês puderem aí se organizar, ficar bem legal mesmo, bem gostoso, né? Respirar, deixar toda a energia que não é para estar lá fora. Não ficar pensando em ninguém, gente. Agora é a hora de vocês estarem recebendo o que eu vou tentar entregar para vocês, tá? E isso vai depender da forma que vocês recebem, porque eu vou passar com toda a energia, com toda a fé, com toda a crença que eu trago, mas vocês vão poder receber 100% de tudo isso. Mas se vocês não acreditarem, não estiverem abertos para escutar e sentir o que eu estou dizendo, vocês vão receber menos. Então, aproveita, porque com esse raminho aqui,
de Arruda, eu vou fazer uma oração que foi canalizada na terra do Bugio. Se alguém aqui conhece já essa oração, porque essa oração pegou uma força enorme e já se espalhou pelos 4 ventos. Pode ser que no meio dessa oração eu fale outras coisas que não são da oração, tá bom? Mas é assim que funciona. Respira, luz e solta as mágoas. Respira a luz e solta a tristeza. Respira a luz e solta qualquer coisa que você esteja sentindo que você não gosta. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Na força do fogo, da terra, da água e do ar. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Eu quebro todas as palavras ditas, não ditas e malditas. Que Deus derrame todas as suas bênçãos. Que Santo Antônio traga força para caminhar e destruir todas as demandas e mal-olhado. Que o prestígio e a boa sorte prevaleça diante de todos os nossos inimigos. Que a estrada abra frente, que o vento sopre levemente, que o sol brilhe novamente, que a chuva traga a fertilidade. Eu benzo na cura emocional do corpo e da alma. E até que nos encontremos de novo nesse sagrado planeta, que eu possa estar aí junto com vocês, mostrando e apontando. Você é forte, você pode, você consegue. Salve a nossa ancestralidade, salve Pai João de Camargo, Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Bárbara e São Jorge. Amém, que assim seja e assim será. Que vocês carreguem aí dentro de vocês a força da ancestralidade, daqueles que vocês nem conheceram, da coragem, da determinação, dos pensamentos positivos, e que vocês larguem lá fora, a partir de hoje, qualquer palavra que não possa trazer força para o caminho de vocês. Eu agradeço de coração, né, vocês estarem aqui comigo e que vocês possam seguir em frente e a gente ainda vai se encontrar por esses caminhos afora. Estão todos convidados a conhecer um pouquinho mais a história de vocês, a capacidade de vocês, a energia de vocês, e eu estarei junto nessa nova jornada para quem sentir no coração. Marwa, se você quiser finalizar, eu terminei. Que coisa tocante. Eu digo sempre nas práticas, né? A energia segue o pensamento e a força da oração independe do canal da internet, né? Eu senti uma conexão muito grande, espero que cada um tenha sentido também. Fica a nossa gratidão pela oportunidade, né, de cada um de nós ter escolhido estar aqui nesse momento, nessa abertura, nessa reconexão, né, nesse canal, né, nessa raiz tão profunda. É uma bênção. Possamos, então, nos fortalecer por essa bênção dos ancestrais. Obrigada a todos, viu? Mara, eu agradeço o convite e agradeço também a oportunidade de estar no Ganesha com você, ao seu lado. Sempre bem-vinda. Muito obrigada a todos, viu? Obrigada, pessoal. Se vocês quiserem aí também seguir as redes sociais, é Benzer Bem Ser,
vou repetir uma palavra só, benzer, benzer. Diariamente eu coloco uma palavra, uma dica, uma erva, e também tem Cris_Meinberg, que é M-I-N de Nair Berg. Tá bom? Fiquem à vontade, se quiser seguir, enfim, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Até a próxima. Namastê, querida. Obrigada. Namastê, namastê.